Olá turma, tudo bem? Aqui professor Anderson Marques, Geografia, vamos para mais uma videoaula. Dessa vez vamos tratar das principais características do relevo brasileiro. Lembrando que na semana passada eu mandei uma musiquinha para vocês para ajudar na consolidação do entendimento desses conceitos associados às unidades do relevo brasileiro, planalto, planície e depressão. E agora a gente vai aprofundar no assunto, certo? O relevo brasileiro ele está assentado basicamente sobre maciço antigo, escudo cristalino. Isso é uma estrutura geológica muito antiga. Por ser antiga, o processo de erosão rebaixou bastante o nosso território, de modo que aqui predominam planaltos, depressões e planícies. Contudo, mesmo nos planaltos, as nossas maiores altitudes estão abaixo de 3.000 metros em relação ao nível do mar, sendo aqui o Pico da Neblina o ponto culminante do Brasil, com 2.993,78 metros de altitude. O Pico da Neblina está no estado do Amazonas, na Serra do Imeri. Em linhas gerais, a gente pode falar que o relevo ele é composto por planície, planalto, montanha, escarpa, chapadas, depressões, e aí a gente vai dar uma passada por alto aqui dizendo que essas definições, esses conceitos, eles não são padronizados, eles podem ter alguma variação de um autor para outro, ok? Mas em linhas gerais, planícies são lugares baixos no relevo, com altitudes chegando ali próximo de 100 metros em relação ao nível do mar, aonde predomina o processo de sedimentação. Aonde tem erosão, tem desgaste do solo. Este material erodido tende a ir para baixo por conta da gravidade e acaba amontoando nos lugares mais baixos. Isso é sedimentação. Por quê? Porque o material erodido é sedimento. Sedimentação, então, tem que ser entendido como acúmulo de sedimento. Os planaltos são os terrenos mais altos, aonde predomina a erosão. E aí, aqui o autor fala em 300 metros acima do nível do mar, e isso varia de autor para autor, como eu falei. De qualquer maneira, você pensa que em relação à planície, o planalto são pontos mais altos do relevo. E aí, neste caso, a gente tem que entender que, diferente do que geralmente se aprende lá no primário, o planalto não é plano e alto. É alto. Às vezes é plano. Se for plano, é altiplano. Agora, olha para a Serra do Imeri aqui, olha para o Pico da Neblina. Não tem nada de plano aqui, concorda comigo? E continua sendo planalto. As montanhas são elevações na superfície terrestre, nesse caso são as maiores elevações. Essas montanhas são caracterizadas por encostas muito abruptas, com declividades muito acentuadas, com fundos de vale muito profundos em relação ao pico de cada montanha. Quando essas montanhas acontecem em conjunto, elas vão ser chamadas de cordilheiras ou cadeias de montanhas. Lembrando que no Brasil não existe cadeia de montanha. Geralmente esse relevo é típico de áreas de ponto de contato entre placas tectônicas. As chapadas são formações rochosas, geralmente em áreas de planalto, Elas possuem uma porção plana na parte superior, na forma de mesa, e uma encosta escarpada, uma encosta quase que vertical. No caso das escarpas, para entender o que é uma encosta escarpada, escarpas são encostas íngremes de um penhasco que geralmente surgem nas bordas de planaltos. Então a gente consegue ver o paredão aqui, ó. Isso seria uma escarpa, tá certo? Por fim, existem as depressões, que são áreas situadas abaixo de áreas vizinhas, são lugares com altitudes inferiores às áreas próximas. E se essas depressões aparecerem acima do nível do mar, como essa aqui, ó, onde está a setinha, essa depressão ela é relativa. Se a depressão aparecer abaixo do nível do mar, como essa aqui, essa depressão é absoluta. Ok? Passando o relevo em linhas gerais, a gente pode começar a analisar então sobre a ótica de alguns dos principais autores brasileiros, que serão o Haroldo Azevedo, o Aziz Nassib Absaber, nome complicado, né? E o Jurandir Ross, são os três principais autores nesse segmento. Começando então lá em 1949,
houve uma classificação elaborada por um camarada chamado Haroldo Azevedo, geógrafo, professor tal, e ele dividiu o Brasil em planaltos e planícies. E o único critério que ele levou em consideração foi a altimetria. Então, para ele é o seguinte, até 200 metros do nível do mar, planície. Além de 200 metros de altitude, planalto. E aí ele classificou o Brasil da seguinte maneira. Vamos aos planaltos. O Brasil teria 2 planaltos. Lá em cima, Planalto das Guianas, o verde escuro. E todo esse conjunto esverdeado aqui, ó, seria Planalto brasileiro. O Planalto brasileiro seria dividido entre Central, Meridional, siga a seta, e Atlântico, tudo constituindo um grande bloco de planalto chamado Planalto brasileiro. As planícies, na classificação do Azevedo, seriam então 3. A planície amazônica aqui, a planície do Pantanal e a planície costeira ao longo do litoral. Certo? Um aluno do Azevedo, chamado Aziz Nassib Absaber, hoje, galera, o Absaber é um dos autores mais citados mundo afora, tá? Ele lançou uma nova classificação, isso em 62, e aí, no caso do Absaber, a classificação dele considerou a altimetria do Azevedo, mas também considerou os processos geológicos que levaram à formação do relevo. E aí ele dizia o seguinte, além da altitude, a gente tem que ver se predomina erosão ou sedimentação, onde o relevo está sendo formado, onde o relevo foi formado, né, ele está se apresentando. E aí, nesse sentido, ele dividiu da seguinte maneira. Ele manteve lá o Planalto das Guianas, de acordo com o Azevedo. Ele manteve a ideia do Planalto Central, do Planalto Meridional. Só que no que se refere ao Planalto Atlântico, ele fragmentou esse Planalto Atlântico em Planalto Nordestino, aqui, Planalto Maranhão-Piauí aqui, e serras e planaltos do leste-sudeste aqui. A planície amazônica dele ficou quase igual. A planície costeira, que ele chamou de planícies e terras baixas costeiras, mais ou menos no mesmo lugar do Azevedo também. Lá no sul, ele chamou lá de Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense e manteve mais ou menos igual também a planície do Pantanal. O fato é que um aluno do Absaber, já mais recente, com melhores instrumentos, a partir de 89, ele propôs uma outra formatação do relevo brasileiro, agora muito mais minuciosa, e introduziu a depressão, porque até então falava-se em planalto e planície. Esse cara foi o Jurandir Ross, professor Jurandir Ross, 1989, e aí ele começou a analisar o relevo brasileiro considerando 3 critérios. O primeiro, os critérios morfoesculturais, ou seja, ele considerou os processos erosivo e de sedimentação para chegar à conclusão do relevo dele, assim como fez o Absaber. Ele considerou o critério morfoescultural, ou seja, aqueles relacionados à estrutura geológica da área, se era maciço antigo, se era bacia sedimentar, uma vez que no Brasil não tem dobramento moderno. E ele também considerou a altimetria lá do Azevedo, lá do começo, ou seja, fatores relacionados à variação de uma estrutura em relação à outra, aí é a altitude mesmo. E a partir dessas observações, e aí ele foi a campo, ele cruzou informações com imagens de satélites obtidas por radares, a chamada aerofotogrametria. Ele teve mais recursos, como eu falei lá no começo. Ele dividiu o relevo brasileiro da seguinte maneira. Ele considerou planaltos, planícies e depressões. A divisão do Jurandir Ross, ela tem muitas unidades, tem mais de 25 unidades. Vai ser complicado para a gente decorar cada uma dessas unidades, mas a gente pode, por exemplo, ter noção
da localização de cada um de acordo com o nome, salvo raríssimas exceções. Por exemplo, aí deixei alguns exemplos aqui. Ó. Número 1, bacia sedimentar, da Amazônia Oriental. Bom, se é a Amazônia, está lá na região da Amazônia. Se é oriental, oriente é leste, está mais ao leste. Aí eu já achei aqui, ó. Número 2, planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Eu sei que o rio Parnaíba está lá entre Maranhão e Piauí, naquela região do Nordeste. Então já vou lá naquela direção e eu consigo achar o número 2 aqui, ó. 3, planaltos e chapadas da bacia do Paraná. O rio Paraná fica onde? Bom, no Paraná. Mas ele começa um pouquinho antes do Paraná, mas eu já posso ir no rumo lá, ó, que eu vou achar o número 3. Então, assim, por mais que a classificação dele seja um pouco mais minuciosa, tenha muito mais unidades, pelo nome você consegue meio que chegar no rumo de cada uma. E aí, como eu falei antes também, salvo raríssimas exceções, né? Por exemplo, pega o número 10 aqui, ó. Eu não tenho nos exemplos aqui, mas eu sei que o número 10 é o Planalto da Borborema. Esse aqui, galera, é um planalto especial. Eu chamo a atenção de vocês para ele. Por quê? Porque as massas úmidas que avançam do litoral nordestino, elas não conseguem penetrar no interior do Nordeste, no sertão, para levar umidade. Por quê? Porque elas são bloqueadas pelo Planalto da Borborema. E aí o grande culpado pela seca no sertão, basicamente, é o relevo mesmo. Não é que tem uma cadeia de montanhas lá, tem um planalto. E esse planalto, tal qual um muro, barra a passagem do vento, ele acaba barrando a passagem da umidade na direção do litoral para o sertão. Então guarda aí, ó. Relevo que influencia na seca do sertão do Nordeste, Planalto da Borborema. Ok? Avançando então, diferentemente das demais classificações, o Rosa introduziu uma nova categoria, que são as depressões. O Brasil foi dividido em 28 unidades do relevo, e aí vem a definição de depressão. Eu já falei isso lá no começo, mas a gente repete aqui. São terrenos que variam entre 100 e 500 metros de altitude. Predominam processos erosivos que podem ocorrer tanto em estruturas geológicas cristalinas como em sedimentares. A depressão sertaneja do Rio São Francisco são exemplos importantes. Tá? Na sequência, alguns termos são colocados aqui, como por exemplo, Inselberg, Monadnock ou Morros Testemunhos, que nesse caso são estruturas elevadas, um relevo mais plano, mais únicas. Imagina você ver um lugar muito plano e um morro no meio ali. Isso subentende que no entorno tudo era elevado e a erosão acabou rebaixando tudo, deixando só aquele morro ali no meio. Isso é chamado de Inselberg, no sertão do Nordeste principalmente, ou Morro Testemunho, ou Monadnock. Esse nome é complicado, né? Enfim, outra feição na paisagem recorrente na região da depressão sertaneja aí do São Francisco são os pé-de-planos, áreas rebaixadas e aplainadas pela ação de agentes erosivos. E aí, neste caso, estes pé-de-planos estão associados à alternância de condições climáticas extremas. Imagina que no passado foi tudo basicamente congelado. Depois, no atual momento, o clima é semiárido, predomina calor e ausência de chuva. Enfim, a partir da observação do relevo, tem-se alguma perspectiva também de outras análises, como a análise climática, da própria evolução, enfim. A cuesta é outra feição comum na alternância das depressões com planaltos, predominante em terrenos sedimentares. Cuesta, galera, seria mais ou menos este paredão aqui, ó, onde está o fronte, aonde vai alternar lugares mais altos com lugares mais baixos. Aqui tem um exemplo visual mesmo, a cuesta de Botucatu. Botucatu, se eu não me engano, é São Paulo.
Mas enfim, a gente vê o paredão lá, ó. Aqui é mais alto, aqui é mais baixo, né? Então aqui configura uma cuesta. Daqui para lá também, é porque o relevo aqui está encoberto pela visão, mas aqui tem uma espécie de degrau ligando esse lugar mais alto ao fundo de vale lá embaixo. Ok? No território brasileiro, nós temos planícies em alguns pontos específicos, algumas são incontestáveis, planície amazônica, planície costeira, planície do Pantanal, mas, por exemplo, na avaliação do Jurandir Ross, existem algumas planícies que não são citadas, como a Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul, a planície do Rio Araguaia, e aí pensa na Ilha do Bananal em especial, certo? Com relação aos planaltos, aí existe uma mais ao norte lá que se destaca, que é o Planalto das Guianas, e os outros planaltos ao sul disso. E neste caso, ele vai dizer o seguinte: os nossos planaltos eles podem aparecer em duas situações. A primeira é em estrutura geológica cristalina, como maciços antigos ou escudos cristalinos, e também em relevos com estrutura sedimentar. E aí o que vai explicar, por exemplo, a presença de uma chapada, como essa aqui, num terreno plano como esse aqui, também pode ser falha. Lembra aquele negócio de falha que estudamos lá umas 4, 5 aulas atrás, onde o relevo cede verticalmente e fica uma parte mais baixa, uma parte mais alta? Enfim, como exemplo, nós temos nessas áreas de estrutura antiga domínios como malha de morros, morros meia laranja, que subentende lugares que eram montanha no passado e foram desgastados e viraram morros no presente. E nós temos espécie de chapadas que acaba acontecendo como a Chapada Diamantina, que são áreas com estrutura mais elevada e relevo mais plano. Foi o exemplo que eu acabei de dar agora há pouco. Tá certo? Deixa eu voltar aqui e mostrar uma coisa em relação àquela chapada lá. Ó. Quando você vê estrutura plana e só uma estrutura elevada no meio, isolada de outras, isso é um exemplo de morro testemunho. Tá? Eu imagino que de lá para cá, essa estrutura aqui ó, dá a mesma percepção de morro testemunho. Ok? Os três perfis que resumem o relevo brasileiro. Começando aqui, ó, na região norte, corte em sentido noroeste, sudeste. Então pega lá na região dos planaltos residuais norte-amazônicos, termina nos planaltos residuais sul-amazônicos. Pessoal, se eu cortar a Amazônia de norte a sul, o que vai ter no meio? O rio Amazonas. Lógico. Então o relevo é mais ou menos assim, ó, vem lá no Pico da Neblina, altitude aproximada de 3.000 metros. Aí de lá para cá desce. Aí vem a chamada depressão residual norte-amazônica na análise do Ross. No meio, o rio Amazonas. E o rio Amazonas é uma planície. Terrenos sedimentares geralmente apresentam planícies. Aí quando passa no Amazonas na direção sul, a gente vai ver algumas elevações no relevo. Isso é chamado de depressão marginal sul-amazônica. Por fim, a gente chega em áreas muito mais elevadas, e esses são os planaltos sul-amazônicos. Terrenos cristalinos, essa é a estrutura mais antiga, nós já aprendemos isso, lembra aí, escudo cristalino, bacia sedimentar, dobramento moderno. Terrenos cristalinos são os mais antigos. No rio Amazonas temos bacias sedimentares, na planície amazônica, e depois terrenos cristalinos de novo, com exceção dos planaltos residuais sul-amazônicos, que também são terrenos originalmente sedimentares. Avançando na região norte, esse é o mesmo, né? Esse é o mesmo, deixa eu só me certificar de que é o mesmo. Eu acabei repetindo a mesma figura, essa aí está explicada. Mas olha só, como exemplo de formas de relevo presente em escudos cristalinos no Brasil, tem-se planaltos, conjunto de formações elevadas em relação ao seu entorno. No Planalto Norte Amazônico se destacam as serras com elevações com relevo escarpados, oriundas da associação entre o intemperismo químico, água, erosão pluvial, chuva, e fluvial, rio, e resistência da rocha.
E aqui é o Pico da Neblina, que nós já vimos, na Serra do Imeri. Com relação às chapadas, lembra que eu falei que nas chapadas a encosta é escarpada? Olha só. Chapadas. Formações de relevo tabular. Relevo tabular é esse que apresenta espécie de mesas. Lugares com elevação e o topo plano. Fator que favorece a mecanização agrícola e a pecuária de corte. Isso é o relevo plano, né? E escarpas laterais. As chapadas são típicas do Brasil central e do meio norte, estados do Maranhão e Piauí. Não sei se vocês já foram em uma área de chapada, mas o aspecto visual é isso aqui, ó. Você vê esse monte de mesa espalhada aí, de elevações, né? Ao longo do ponto de vista, que é a Chapada Diamantina na Bahia. E as planícies são áreas baixas e planas, onde predomina o processo de sedimentação, onde os sedimentos são depositados em baixas altitudes escavadas pelos leitos dos rios. Aqui é a planície amazônica como um exemplo. Tá ok? Pessoal, região nordeste, então seria o segundo perfil, corte no sentido noroeste-sudeste. Então vem lá de pertinho do oceano até chegar no interior da região nordeste, no interior do nordeste. Aí a gente vê o que? Olha o que eu disse para vocês. Atenção nisso aqui, ó. Você vem no litoral, quando vai penetrando no interior tem o Planalto da Borborema. O que vai acontecer aqui é o seguinte, a umidade do oceano, ela vem trazida pelos ventos e quando chega aqui, nesse paredão, ela fica bloqueada. O vento que vai passar aqui é ar seco. O ar que vai passar é seco, porque a chuva fica toda aqui, ó, no litoral. E esse ar seco acaba colaborando para a seca na depressão sertaneja, que é onde existe lá o sertão do Nordeste, do semiárido, do polígono das secas, enfim, essa coisa toda. Se não existisse o Planalto da Borborema aqui, por certo, choveria no sertão. Tá certo? Aí você vai avançando, ó. Como eu tenho aqui uma região com altitudes inferiores às áreas próximas, eu tenho uma depressão sertaneja. Como essa depressão está acima do nível do mar, olha a setinha seguindo o nível do mar. Essa depressão, ela é relativa, ela não é absoluta. Depois, vem uma nova área de planalto aqui em cima e vai descendo de novo até chegar na região do rio Parnaíba. Observe que as altitudes são todas inferiores a 1.500 metros. Por isso, não dá para falar que é uma cadeia de montanhas que bloqueia a umidade que vem do mar. É um planalto. Tá? Inselberg, forma típica de regiões submetidas a intemperismo físico, ou seja, clima quente e seco. Nessas formas aqui, bom, Inselberg lá, ó, lembra um iceberg, né? No mar, mas aí lá no sertão principalmente costuma-se dizer Inselberg. Aqui a gente observando e percebendo a ausência de umidade e entendendo que isso fica no sertão, a gente vai entender que a erosão dominante aqui ela é erosão eólica, é o vento, tá? E o intemperismo aqui está associado ao calor. Show? Como exemplos de formas de relevo no terreno cristalino dos planaltos e serras leste-sudeste temos Pão de Açúcar, aqui, forma de relevo de regiões submetidas ao intemperismo químico, água, ou seja, de clima quente e úmido. Notadamente, no Brasil essa é comumente vista no litoral do Sudeste. Então tem muitos morros com essa formação aqui, sobretudo no Rio de Janeiro. Serra Gaúcha Catarinense a gente vê alguma coisa assim também. São Paulo um pouco também, mas mais no Rio. Gruta. Pessoal, gruta é uma caverna bem maior do que o normal. Uma caverna bem estreita é caverna. Uma caverna bem larga, com salões, enfim, grande circulação de água, é gruta. E dolina é o teto de uma caverna que começa a ceder. Forma de relevo elaborada em rochas sedimentares calcárias constitui também a forma de relevo kárstico, relevo de caverna, né? Apresenta-se como uma depressão circular, cuja formação ocorre pelo desmoronamento do teto das cavernas. Vai chegar uma hora que isso aqui vai ceder de verdade. Tá certo?
É isso, galera. Eu explorei as figuras do livro, os textos do livro, para facilitar o entendimento aí quando vocês forem estudar sozinhos. E as possíveis dúvidas que surgirem ao longo da explicação, a gente tira nas aulas ao vivo, beleza? Quando voltar das férias e voltar às aulas presenciais, se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de olhar nos olhos assim e tirar a dúvida corpo a corpo, tá certo? Presencialmente. No mais, grande abraço para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.